galera, nessa sexta-feira vamos iniciar com matemática. Ali na página 35, onde ele fala pra gente estudar um pouco sobre quadriláteros. Mas antes de estudar especificamente sobre quadriláteros, ele traz uma representação pra gente. O quadro a seguir é uma obra do pintor irlandês Pierre Mondrian. Ele nasceu na Holanda em 1872 e faleceu nos Estados Unidos em 1944. Bom, a obra de Pierre Mondrian é essa. Se a gente olha, a gente já consegue identificar algumas formas geométricas nele. Após morarem um tempo em Paris, Mondrian passou a pintar obras abstratas. O que é o abstrato? É algo que não é nem concreto e nem real. Ele é só baseado em linhas retas, verticais, horizontais e focados em algumas cores, vermelho, amarelo e azul, além do preto e do branco, que eram as cores mais utilizadas por ele. Bom, em seguida, ali ele pergunta sobre o século em que Mondrian nasceu. Então, ele nasceu no ano de 1879. Que século é esse? E quantos anos ele tinha quando morreu? Como é que eu preciso saber a diferença? Como é que eu descubro? Eu vou pegar o ano que ele faleceu e subtrair o ano que ele nasceu. Aí eu vou ter a idade dele. E quais as figuras planas que vocês conseguem identificar nessa obra? Bom, agora falando sobre os quadriláteros. O nome em si já dá uma noção pra gente de que tipo de figura ele vai estar tratando. Quadriláteros, ou seja, são figuras com 4 lados, figuras planas. O que seriam figuras planas? Seriam figuras que quando a gente olha, a gente vê só uma parte dela, ou seja, figuras bidimensionais. Não seria uma pirâmide, não seria um prisma. Por quê? Porque já são tridimensionais, já são mais faces de várias formas. Já o quadrilátero são 4 lados de uma figura plana. O que ele está pedindo? Que tipos de figuras a gente pode encontrar como quadrilátero? Sempre um quadrado? Não, nem sempre um quadrado. Porque quando a gente pensa em 4 lados, é um quadrado. Mas o quadrado, ele é uma figura de 4 lados iguais. Mas que possui 4 lados pode ser um trapézio, pode ser um retângulo, pode ser um paralelograma, desde que tenha 4 lados. Não necessariamente iguais. Aí ele traz ali embaixo as atividades para a gente entender um pouco a respeito desses quadriláteros. Bom, vocês vão pegar o material de apoio, que são essas daqui, essas faixinhas aqui, e ele vai dizer, meça o comprimento de cada uma delas com uma régua e anote-o na própria figura. Elas serão os lados da figura que você vai formar. Veja esse exemplo. Ele dá esse exemplo aqui. Bom, esse exemplo diz que a vermelha tem 10 centímetros, a azul tem 6 centímetros, a amarela 8 centímetros e a vermelha 10 centímetros, ali em cima. Ela tem 2 de cada lado. Tente formar as figuras propostas e desenhe cada uma delas na malha quadriculada ao lado, ou seja, na outra página, na página 37, vai ter uma malha quadriculada onde vocês irão desenhar as figuras. Por que propostas? Porque vão ser baseadas, vocês não podem pegar uma vermelha de 10 centímetros e podem pegar duas vermelhas, ou seja, na vertical, e podem pegar 2 azuis para colocar no horizontal. Pode pegar 2 verdes para colocar na horizontal, na vertical, 2 verdes para colocar na vertical e 2 amarelas para colocar na horizontal, ou seja, vertical em pé, horizontal deitado. Vocês vão ter a malha quadriculada assim, em branco. Então, vocês vão desenhar esses quadradinhos, pintar ele, pode ser com lápis de escrever mesmo, cinzinha, para formar essas figuras. Mas não esqueçam, dentro da figura, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. O que eu estou formando? Eu estou formando uma de 6 por 8. No caso, seria como se eu tivesse pego a tirinha da cor amarela, que tem 8 centímetros, colocar ela reta assim, na horizontal, e peguei a de 6 centímetros, que é essa daqui, e coloquei na vertical, ok? Então, ficou uma figura de 6 por 8. É um quadrado perfeito? É um quadrado? Não, não é um quadrado. Por quê? Porque uma é maior que a outra. Mas é um quadrilátero? Sim, é um quadrilátero, pois é uma figura de 4 lados. Prof,
Como é que eu vou ter noção de quanto que eu vou pintar? Nós iremos usar um quadradinho como medida de 1 centímetro. Exemplo, deem uma olhadinha aqui no livro, voltando na página 36, aqui, ó. Olhem bem aqui, certo? Nós temos, ele tá dizendo que aqui tem 10 centímetros. Por que ele tá dizendo que tem 10 centímetros? Porque ele considerou cada quadradinho como a marcação de medida de 1 centímetro. Então, eu vou contar assim. Olha só, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele contou como se cada quadradinho representasse 1 centímetro. Então, eu tenho 10 centímetros. Logo, eu tenho 10 quadradinhos. Aqui, a mesma coisa, só que ele considerou 14 centímetros. Então, eu tenho 14 quadradinhos. É isso que vocês irão fazer na página 37, na malha quadriculada. Mas baseado nessas medidas. Ou melhor, nessas aqui, ó. O vermelho, 10 centímetros. O azul, 6. O amarelo, 8. Vocês vão usar essas noções de medida, tá bom? Então, turminha, beijos e até mais.